Você acorda, pega o celular, e imediatamente seu cérebro é invadido por notificações, mensagens, problemas, demandas. E antes de você processar qualquer pensamento próprio, antes de você decidir como quer que seu dia seja, o mundo já decidiu por você. Você já está reagindo, já está apagando incêndios, já está no modo sobrevivência. E então o dia inteiro é assim, reativo, caótico, sem direção. A maioria das pessoas perde o controle do dia antes mesmo de sair da cama. Elas acordam como soldados, sem comandante, marchando para qualquer direção que o vento empurrar. Trabalham duro o dia inteiro, mas terminam a noite sem saber exatamente o que fizeram. Exaustas, mas vazias. Ocupadas, mas improdutivas. E na manhã seguinte, repetem. O mesmo ciclo, a mesma derrota. Todos os dias. Existe uma forma diferente de começar. Uma forma que te dá vantagem antes da primeira batalha. Uma forma que transforma sua mente em fortaleza, ao invés de campo de guerra. Não é mágica, é disciplina. Um pequeno ritual mental, repetido com intenção, que muda a relação que você tem com o mundo. O estoicismo sempre enfatizou que o que importa é como você usa aquilo que pode controlar. Hoje eu vou te mostrar 15 meditações estoicas para começar o dia com força mental. Curtas, práticas, diretas. Ferramentas para encarar o dia com nervo sereno e vontade calibrada. Cada uma oferece um princípio, uma explicação, um exercício prático e um exemplo que você vai reconhecer no próprio dia a dia. E cada uma foi testada por 2000 anos por pessoas que enfrentaram muito mais que você e eu jamais enfrentaremos. Comece agora. Não espere uma emergência para testar esse método. Faça do amanhecer o seu primeiro campo de treino. Antes de olhar o celular, antes de permitir que o mundo dite o tom, responda a si mesmo. Que tipo de pessoa quero ser hoje? Essa pergunta não pede uma resposta longa. Pede uma decisão. Um comando inicial que orientará suas escolhas, pequenas e grandes. Marco Aurélio não governou Roma sozinho. Ele tinha um círculo de conselheiros, filósofos, estrategistas, pessoas que o desafiavam a agir quando ele queria adiar. Você acha que ele teria conquistado o respeito do império procrastinando? Não. Ele evoluiu porque escolheu um ambiente que o forçava a executar. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo sobre como você tem começado seus dias até hoje. Meditação. 1. O primeiro pensamento. O que você pensa nos primeiros momentos após acordar, molda o filtro através do qual todo o resto será vivido. Um pensamento dominado por queixas cria alavancas para o dia todo. Você encontra a confirmação do desconforto em cada evento menor. Invertendo essa ordem, você não ignora problemas. Você escolhe um ponto de partida que amplia sua capacidade de resposta. Reconhecer que tem uma escolha já altera a física emocional do seu dia. O primeiro pensamento é o general que dá a ordem ao exército do seu dia. Se essa ordem for de pressa, ansiedade ou reação automática, todo o resto vai marchar na mesma direção. Se ao contrário, esse primeiro comando for deliberado, calmo, dirigido e focado, você ganha vantagem. Escolhe o terreno onde lutará suas pequenas batalhas, decide que conflitos merece aceitar e quais vai ignorar. Antes de se levantar, repita mentalmente: hoje escolho ver o que posso controlar. Faça isso como um decreto suave, não como uma força contrária. Respire e deixe que a frase assente. Ao ouvir o despertador, em vez de rolar o celular e abrir redes que arrastam a atenção, permaneça alguns segundos consciente do corpo, da respiração, e repita a ancoragem. Isso diminui a velocidade reativa quando um e-mail crítico chegar mais tarde. Você já treinou seu cérebro para começar do lugar de escolha, não de reação.
E essa diferença, repetida todos os dias, transforma completamente como você experimenta a vida. Porque a vida não muda, mas você muda. E quando você muda, tudo muda. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Meditação. 2. Vida é curta. Haja com propósito. A consciência da finitude não deve paralisar. Deve acionar. Tempo é o recurso que você nunca recupera. Pensar em termos de minutos valiosos muda prioridades. Pequenas distrações perdem peso e decisões ganham clareza. Isso não quer dizer empurrar uma lista interminável de tarefas até o colapso, mas distinguir entre o que alimenta seu propósito e o que desperdiça tempo precioso. Sêneca passou a vida inteira lembrando as pessoas. Você não é dono de amanhã. Você nem sequer é dono de daqui a 1 hora. Tudo que você tem de verdade é agora. E a maioria das pessoas desperdiça agora esperando por um momento melhor. Esperando estar mais preparado. Esperando ter mais tempo. Mas mais tempo nunca vem. O que vem é o arrependimento de não ter agido quando podia. Identifique, ao levantar, a única tarefa que, se feita hoje, te deixará mais próximo do seu objetivo principal. Declare-a em voz baixa. Hoje, eu concluirei X. Se sua principal meta é avançar num projeto, agir pode ser escrever uma página, fazer uma ligação ou limpar uma caixa de entrada que bloqueia progresso. Mais importante que a quantidade é a direção. Urgência medida evita a paralisia. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que importa. E quando você faz o que importa consistentemente, todos os dias, por meses, por anos, você olha para trás e percebe que construiu algo extraordinário. Não porque teve sorte, mas porque teve clareza sobre o que merecia seu tempo limitado. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. Meditação. 3. Controle interno versus externos. A maior economia emocional que você pode fazer é desinvestir do controle sobre o que não depende de você. Quando você aloca energia a resultados alheios, está empobrecendo seus recursos internos. Identificar claramente o que está sob seu domínio e o que está fora dele é uma prática que reduz a ansiedade e aumenta a eficácia. Essa é a dicotomia do controle, o princípio central do estoicismo. Você controla suas ações. Você controla suas palavras. Você controla suas reações. Você controla como interpreta eventos. Mas você não controla o que os outros fazem. Não controla o que os outros pensam de você. Não controla o resultado final de muitas coisas. E gastar energia tentando controlar o incontrolável é a forma mais rápida de se esgotar sem produzir nada. Liste mentalmente, em até 3 itens, aquilo que você controla hoje. Suas ações, suas palavras, suas reações. Coloque ao lado 3 itens que não controla. Opiniões alheias, clima, decisões de terceiros. Observe onde você tem gastado energia sem retorno. Um colega não responde a uma solicitação. Em vez de insistir emocionalmente, concentre-se em preparar melhor o material que depende de você e em alternativas com ações que você pode executar agora. Uma vez que você separa o que pode ou não mudar, fica mais fácil dominar seus pensamentos. Porque você para de desperdiçar energia mental com o que não pode mudar e direciona toda a sua força para o que pode. E isso, sozinho, já te coloca à frente de 99% das pessoas. Porque 99% das pessoas vivem tentando mudar o mundo. Você vai se focar em mudar a si mesmo. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade. É biologia, neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão.
Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te colocar em ação real. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Guarde esse link. Continue assistindo. Você entra no grupo depois. Porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você lida com seus próprios pensamentos. Meditação. 4. Domine seus pensamentos. Os pensamentos surgem como visitantes. Alguns ficam pouco tempo. Outros querem se eternizar. O treinamento está em reconhecer pensamentos inúteis e redirecioná-los. Não para reprimi-los violentamente, mas para observar e substituir por orientações que sirvam ao seu propósito. Você não é seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. E o observador pode escolher quais seguir. Sua mente gera milhares de pensamentos por dia. A maioria é lixo. Preocupações inúteis. Medos infundados. Narrativas negativas. E se você acredita em todos eles, você vira escravo da própria mente. Mas quando você aprende a observar pensamentos sem se identificar com eles, você recupera poder. Você vê um pensamento negativo e pensa: interessante, minha mente está criando isso. Mas não preciso acreditar. Ao notar um pensamento improdutivo, verbalize rapidamente: obrigado. Pensei. Agora retorno e traga de volta a atenção à tarefa presente. Use uma frase de ancoragem curta. Agora, no meio de uma tarefa importante, surge a preocupação com um comentário que alguém fez. Em vez de seguir esse trilho mental, reconheça e retorne à ação. Se necessário, registre a preocupação para tratar depois, em hora definida. Pensamentos são combustível. Domá-los evita incêndios. Mas a fornalha do dia apresenta obstáculos reais. E esses obstáculos podem virar treino. Porque quando você domina seus pensamentos, você para de criar problemas imaginários. E sobra energia para lidar com problemas reais. E problemas reais sempre têm solução. Problemas imaginários só têm sofrimento. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Meditação. 5. Adversidade como fornalha. Problemas não são sinais de fracasso. São ocasiões para forjar caráter. A adversidade testa hábitos e revela fragilidades que, quando enfrentadas de forma intencional, se transformam em resistência. Em vez de desejar um dia sem pressão, veja o que a pressão pode ensinar sobre seus limites reais. Porque limites descobertos são limites que podem ser expandidos. Marco Aurélio escrevia nas Meditações: o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso não é pensamento positivo vazio. É pragmatismo brutal. Quando algo te bloqueia, você tem duas opções: reclamar ou usar. Reclamar te mantém bloqueado. Usar te faz crescer. A escolha sempre foi sua. Sempre será. Quando enfrentar um problema, formule a pergunta: o que essa situação quer me ensinar? Anote uma possível lição e uma pequena ação para começar a aprendê-la. Se uma reunião tensa expõe falhas no seu planejamento, não se detenha na culpa. Analise rapidamente onde falhou o processo e proponha um ajuste concreto para a próxima vez. Aceitar dificuldades como treino exige que você escolha seu humor de maneira deliberada. Porque humor não é consequência. É decisão prática. Você não precisa fingir alegria, mas pode decidir a atitude com que encara o problema. Essa escolha reduz reatividade e amplia a clareza. Uma mente serena toma melhores decisões do que uma mente agitada. Sempre foi assim, sempre será. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo: eu, só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. Meditação 6. Escolha seu humor. Humor não é apenas consequência. É decisão prática. Você não precisa fingir alegria, mas pode decidir a atitude com que encara o problema. Essa escolha reduz reatividade e amplia a clareza.
Uma mente serena toma melhores decisões do que uma mente agitada. E decisões melhores criam resultados melhores. Resultados melhores criam vida melhor. Tudo começa com escolher seu humor. A maioria das pessoas acredita que humor é algo que acontece com elas. Acordaram de mau humor. Alguém as deixou de mau humor. O tempo as deixou de mau humor. Como se fossem folhas ao vento. Como se não tivessem poder nenhum. Mas você tem. Você sempre teve. O problema é que ninguém te ensinou a usar esse poder. E você passou a vida acreditando que era refém das circunstâncias. Ao sentir que o humor está virando um peso, nomeie-o. Estou irritado ou estou cansado. A nomeação cria distância e diminui a intensidade. Em seguida, escolha intencionalmente uma resposta. Foco, compaixão ou ação. Se um colega age de forma ríspida, nomeie sua reação e responda com firmeza calma. Pergunte para esclarecer em vez de responder com agressividade. Com o humor escolhido, o passo seguinte é não deixar que o medo paralise. Enfrentar o medo com ação deliberada é essencial, porque medo existe para proteger, mas também pode aprisionar. A prática estoica não elimina o sentimento, mas exige que você haja apesar dele. A coragem é uma série de pequenas decisões: começar, persistir e retomar. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Meditação. 7. Enfrente o medo com ação. Medo existe para proteger, mas também pode aprisionar. A prática estoica não elimina o sentimento, mas exige que você haja apesar dele. A coragem é uma série de pequenas decisões: começar, persistir e retomar. Cada ação, ainda que modesta, corrói o poder do medo, porque medo se alimenta de inação. Quanto mais você adia, mais forte ele fica. Quanto mais você age, mais fraco ele se torna. Você não precisa ser corajoso para agir. Você precisa agir para se tornar corajoso. A sequência está invertida na cabeça da maioria. Elas esperam sentir coragem para então agir. Mas coragem não é um sentimento que vem antes. É um resultado que vem depois. Você age com medo. E depois de agir, percebe que o medo era menor do que parecia. E na próxima vez, age com menos medo ainda. Identifique hoje uma ação que você vem adiando por medo. Divida-a em um primeiro passo mínimo e execute esse passo agora ou até o final do dia. Se você evita uma conversa difícil, abra a agenda e marque a conversa. O agendamento é a ação que transforma medo em processo. E processo você pode executar. Medo você fica preso. Processo você executa. Coragem sem paciência é precipitação. Nos relacionamentos e no trabalho, cada pessoa traz um teste à sua prática. E praticar a paciência transforma conflitos em oportunidades de crescimento. Porque as pessoas no seu caminho não são sempre reflexo direto de você. Muitas trazem consigo suas próprias pressões, histórias e limitações. Encarar cada interação como um teste de paciência e compaixão reduz disputas desnecessárias. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de paralisia pelo medo. Meditação. 8. Cada pessoa é um teste. As pessoas no seu caminho não são sempre reflexo direto de você. Muitas trazem consigo suas próprias pressões, histórias e limitações. Encarar cada interação como um teste de paciência e compaixão reduz disputas desnecessárias. Isso não significa permitir abuso, significa priorizar clareza e eficácia sobre vitória emocional. Significa escolher resolver ao invés de vencer. Quando alguém te irrita, seu impulso é atacar de volta. Provar que está certo. Mostrar que a pessoa está errada. Mas ganhar a discussão não melhora seu dia. Não te aproxima dos seus objetivos. Não te torna melhor. Só drena sua energia e cria inimigos desnecessários. E inimigos desnecessários criam problemas desnecessários. E problemas desnecessários roubam tempo necessário. Quando alguém desencadear irritação, respire e repita mentalmente. Eles carregam o próprio peso. Escolha responder com curiosidade e perguntar antes de julgar.
Um cliente insatisfeito entra no tom acusatório. Em vez de devolver a mesma moeda, questione com serenidade quais são as expectativas e proponha soluções. Você não precisa concordar, só precisa entender. E entendimento sempre resolve mais que confronto. Paciência com as pessoas libera energia para o que realmente importa. Usar o dia com atenção, lembrando que ele passará. E que fazer valer cada momento é essencial. Porque a percepção de que o tempo escapa é ao mesmo tempo liberdade e responsabilidade. Se tudo é efêmero, então cada ato tem peso. Isso não é chamado para ansiedade, mas para presença e intenção. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Meditação. 9. O dia vai passar, faça valer cada momento. A percepção de que o tempo escapa é ao mesmo tempo liberdade e responsabilidade. Se tudo é efêmero, então cada ato tem peso. Isso não é chamado para ansiedade, mas para presença e intenção. Gastar tempo com trivialidades é uma escolha, assim como investir em algo que ecoará. Ser deliberado transforma o passar do tempo em progresso. E progresso acumulado vira transformação. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos vão morrer. E ninguém sabe quando. Pode ser daqui a 50 anos. Pode ser amanhã. E quando você realmente aceita isso, quando você realmente internaliza que seu tempo é limitado e desconhecido, você para de desperdiçar, para de adiar, para de viver como se tivesse tempo infinito. Porque não tem, nunca teve, nunca terá. Ao final de cada hora, pergunte-se: esse último bloco me aproximou do que importa? Se a resposta for não, ajuste a próxima hora com um passo claro. Você percebe que gastou a manhã em reuniões pouco produtivas. Em vez de se ressentir, use a tarde para um bloco focado de trabalho ininterrupto em algo que realmente avance seu objetivo. Você não pode recuperar amanhã, mas pode usar a tarde. Reconhecer o valor do tempo prepara você para ver pressão como oportunidade. Uma ideia que será desenvolvida adiante, quando abordarmos como assumir responsabilidade por tarefas pesadas, sem se deixar esmagar. Porque pressão não é castigo. Pressão é privilégio. É a indicação de que algo importante está nas suas mãos. E quando você sente o aperto, a responsabilidade, a expectativa, pode reagir com medo ou enxergar ali uma oportunidade para treinar. Meditação. 10. Pressão é privilégio. Pressão não é um castigo. É a indicação de que algo importante está nas suas mãos. Quando você sente o aperto, a responsabilidade, a expectativa, pode reagir com medo ou enxergar ali uma oportunidade para treinar. Ver pressão como privilégio muda a narrativa interna, de vítima para agente. Em vez de dizer por que eu, experimente perguntar: o que posso aprender se eu assumir isso agora? A maioria das pessoas foge da pressão, procura conforto, segurança, previsibilidade. E então fica presa em vidas medianas. Porque grandeza sempre vem com pressão. Sempre veio, sempre virá. Não existe realização sem pressão. Não existe crescimento sem desconforto. Não existe transformação sem desafio. E quando você entende isso, para de fugir e começa a buscar. Porque pressão é onde você se torna quem pode ser. Quando uma tarefa pesada aparecer, imagine-a como uma carga de treino construída sob medida. Identifique qual habilidade ela exige de você: foco, comunicação, organização. E escolha um pequeno ajuste de comportamento para exercitar na tarefa. Faça disso um experimento. Não precisa sair perfeito. Só precisa ser uma chance de avanço. Você recebe a coordenação de um projeto cujo prazo aperta e as expectativas são altas. Em vez de paralisar pela magnitude, enumere uma única melhoria prática que você pode implantar hoje. Redefinir entregáveis, alinhar comunicação com a equipe, priorizar entregas críticas. E comece por aí. Esse primeiro movimento reduz a ansiedade e mostra liderança. Ao recategorizar pressão como oportunidade de treino, você transforma a adrenalina em combustível para a ação deliberada. Você não é a pessoa sujeita ao evento. Você é o agente que responde com método.
Meditação. 11. Serenidade interior. Serenidade não é ausência de problema, é presença de clareza. A verdadeira calma nasce de um núcleo de convicção. Você sabe o que pode controlar, o que fará e por quê. Quando ruídos externos aumentam, e eles sempre aumentam, uma serenidade treinada age como um amortecedor. Não é apatia, é lucidez operacional que permite escolher respostas racionais em vez de reações automáticas. A maioria das pessoas confunde serenidade com passividade. Acham que ser sereno é não se importar, não agir, não sentir. Mas não é. Serenidade é sentir tudo, processar tudo, e ainda assim escolher a resposta mais eficaz. É ter o coração acelerado e ainda assim falar com calma. É sentir raiva e ainda assim agir com sabedoria. É estar no meio do caos e ainda assim pensar com clareza. Crie uma âncora mental simples para retornar ao centro nas interrupções. Pode ser uma frase curta, volto ao essencial, ou uma sensação corporal, o contato dos pés com o chão. Quando se perceber disperso, traga a atenção para essa âncora e redesenhe uma intenção clara para o próximo passo. Em meio a um dia cheio, uma notícia inesperada gera estupor e fofoca cresce no escritório. Em vez de se envolver, use sua âncora. Respire, reconheça a emoção e reitere sua intenção de trabalhar com eficácia. Aquilo que poderia virar drama se transforma em um movimento discreto de ação. Serenidade se pratica no trivial. Pequenas escolhas. Não entrar em discussões desnecessárias. Manter a postura ao receber críticas. Não consumir todas as notificações. Com o tempo, isso reduz o desgaste emocional e aumenta a capacidade de pensar estrategicamente. Meditação. 12. Obstáculos trazem oportunidades. O obstáculo que bloqueia seu caminho pode esconder um desvio mais eficaz. Em vez de encarar pedras como impedimentos definitivos, pergunte-se: que rota alternativa essa situação me força a descobrir? A própria natureza do problema muitas vezes aponta para uma solução criativa ou para uma necessidade de habilidade nova. Encarar os obstáculos como pistas muda a sua atitude, de frustração para exploração. Ryan Holiday escreveu um livro inteiro sobre isso. O obstáculo é o caminho, porque os estoicos entenderam algo que a maioria das pessoas nunca entende. Problemas não são coisas ruins que acontecem apesar de você fazer tudo certo. Problemas são o caminho. São as ferramentas que a vida usa para te esculpir. E você pode resistir à escultura e sofrer. Ou pode colaborar e crescer. Diante de um impedimento, escreva 3 hipóteses de benefício que ele pode trazer. Podem ser pequenas: melhora de processo, fortalecimento de comunicação, eliminação de tarefas desnecessárias. Escolha a hipótese que mais faz sentido e teste uma ação mínima que a confirme ou descarte. Uma máquina quebra no trabalho e atrasa a produção. Em vez de apenas lamentar o prejuízo, a equipe identifica que o processo dependia de mais de um único equipamento. E decide criar um protocolo de redundância ou capacitar mais pessoas para operar alternativas. A emergência revela uma fragilidade valiosa para corrigir. Transformar obstáculos em pistas amplia sua resiliência. Você deixa de ser vítima de circunstâncias e passa a ser um reparador estratégico. Isso não elimina a frustração, mas canaliza energia para soluções que, quando aplicadas, reduzem a probabilidade de repetição do mesmo problema. Meditação. 13. Premeditatio malorum, visualizar perdas. Antecipar mentalmente possíveis perdas não é pessimismo, é preparação. Ao imaginar cenários contrários com calma, você enfraquece o choque quando algo acontece e aumenta a prontidão. Os antigos ensinavam a visitar mentalmente as coisas que mais teme: a perda de um projeto, uma relação que se deteriora, um objetivo adiado. Não para se afogar nelas, mas para treinar respostas e valorizar o que já possui. A pior coisa que pode acontecer raramente é tão ruim quanto você imagina. E quando você encara o pior cenário possível de frente, com calma, com clareza, você percebe: eu sobreviveria a isso. Eu encontraria uma forma. Eu me adaptaria. E então, aquele medo perde poder. Porque não é mais desconhecido. Você já visitou. Você já planejou. Você já sabe o que faria.
e saber o que faria é a diferença entre pânico e ação. Reserve um breve espaço mental hoje para listar, com franqueza, 3 coisas importantes que poderiam falhar. Para cada item, descreva em poucas palavras o primeiro passo prático que você tomaria se acontecesse. Esses passos não têm de ser perfeitos. Servem para reduzir a surpresa e preparar alternativas. Imagine que um cliente-chave decida encerrar a parceria. Em vez de se desesperar, você já preparou um plano. Contatar a base de clientes para entender sinais, ajustar a proposta comercial e mapear potenciais novos parceiros. A visualização torna essas ações menos assustadoras e mais acessíveis. A premeditatio não é viver em medo. É construir um guarda-chuva para dias de chuva. Use-a como ferramenta de clareza, não como hábito de ruminação. A diferença está na objetiva preparação para agir, não na permanência na preocupação. Depois de preparar o terreno mental para perdas, resta escolher uma atitude diante do que realmente acontece. Meditação. 14. Amor fati. Amar o destino. Aceitar o que acontece não é resignação passiva. É usar cada fato como matéria-prima para agir. Amar o destino, amor fati, significa encarar o que veio com a pergunta: como posso usar isso? Em vez de perder tempo se opondo a eventos incontornáveis, você se pergunta como transformar a realidade disponível em algo proveitoso. Essa atitude forja criatividade e reduz o desgaste de lutar contra o imutável. Nietzsche, que não era estoico, mas admirava essa filosofia, resumiu o amor fati assim: minha fórmula para a grandeza num ser humano é amor fati. Não querer nada diferente, seja para trás, seja para a frente, seja em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Porque o que você resiste, persiste. O que você aceita e usa, transforma. Ao receber um resultado que não esperava, pare e faça 2 perguntas. O que desse resultado posso confirmar como verdade agora? E como posso converter isso em um próximo passo útil? Anote uma ação imediata, mesmo pequena, que responda à segunda pergunta. Uma parceria não deu certo e foi cancelada. Primeiro você confirma o que mudou, recursos, prazos e impacto. Depois identifica uma conversão possível, realocar os esforços para projetos paralelos ou lançar uma comunicação que transforme a experiência em aprendizado público. Amar o destino é trabalhar com as cartas que recebeu, não gemer pelo que não tem. Não é fingir satisfação. É escolher realismo e criatividade. Você pode lamentar e ainda assim usar o que aconteceu. A aceitação torna a energia disponível para a solução, em vez de prisão do ressentimento. E quando você para de lutar contra o que é, sobra força para construir o que pode ser. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo isso. Meditação. 15. Journaling noturno, revisar e planejar. Fechar o dia com clareza é tão importante quanto abri-lo intencionalmente. O journaling noturno não precisa ser longo. É um gesto de reflexão que transforma a experiência em aprendizado. Ao registrar 3 coisas que deram certo, uma que você pode melhorar e um passo concreto para amanhã, você fecha ciclos, reduz a ansiedade noturna e prepara o terreno para um amanhecer propositivo. Sêneca escrevia todas as noites. Ele revisava o dia. Perguntava a si mesmo: onde falhei? Onde acertei? O que posso fazer melhor amanhã? E esse hábito simples o tornou um dos homens mais sábios da história. Porque sabedoria não vem de viver. Vem de refletir sobre o que viveu. Experiência sem reflexão é apenas repetição. Reflexão transforma a experiência em evolução. Antes de dormir, escreva em um caderno ou app simples: 3 vitórias do dia. Uma lição aprendida. Um ajuste para amanhã. Mantenha o formato curto e objetivo. A regularidade é mais importante que a profundidade. Você encerra o dia anotando que conseguiu concluir uma entrega importante, que reagiu com mais calma a uma crítica e que precisa estruturar melhor suas manhãs para evitar atrasos. O passo para amanhã: acordar com a prioridade do dia já definida. Essa prática cria um ciclo virtuoso. O que foi reconhecido tende a se repetir.
O que foi corrigido tende a melhorar. Além disso, escrever libera a mente para descansar, reduzindo ruminações que atrapalham o sono. Você para de carregar o dia na cabeça. Você o coloca no papel. E então pode dormir em paz, sabendo que amanhã você recomeça, mais forte, mais claro, mais preparado. Você agora tem 15 ferramentas que funcionam como pequenos mecanismos de guarda. O primeiro pensamento que comanda o dia: a urgência consciente, a separação entre o que você controla e o que não controla. O domínio dos pensamentos, transformar a adversidade em treino, escolher o humor, enfrentar o medo com ação, praticar paciência diante das pessoas, fazer o tempo valer, ver pressão como privilégio, cultivar serenidade, enxergar oportunidades nos obstáculos, antecipar perdas, amar o que acontece e revisar o dia com journaling. Nenhuma delas promete uma vida sem problemas. O que prometem é algo mais real, a capacidade de responder melhor, com menos desgaste e mais eficácia. Porque você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como responde. E como você responde determina quem você se torna. E quem você se torna determina a vida que você constrói. 3 micro-hábitos para começar já. Respiração e ancoragem matinal. Antes de tocar o celular, fique alguns instantes consciente do corpo e repita sua frase de intenção para o dia. Essa pequena pausa cria o comando inicial. Afirmação de foco. Escolha a única tarefa que mais aproxima você do objetivo do dia e declare-a em voz baixa. Isso combate dispersão. Journaling noturno rápido. Registre 3 vitórias, uma lição e um passo para amanhã. Isso fecha o ciclo e gera aprendizagem contínua. Escolha uma meditação para praticar por 7 dias consecutivos. Não tente todas de uma vez. A força vem da repetição. Meditações são exercícios mentais. Músculos se fortalecem com treino e constância. E você não constrói caráter em um dia. Você constrói caráter em milhares de dias. Um pensamento de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma ação de cada vez. Os estoicos não prometem controle sobre tudo, mas oferecem meios para ampliar o controle sobre si mesmo. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, em diferentes tons, convidavam à prática diária, não ao discurso perfeito. Empreenda isso da mesma forma, com paciência e rigor suave. Porque a vida não espera você estar pronto. A vida te torna pronto enquanto você age. Lembra do começo deste vídeo? Quando falei sobre acordar e imediatamente ser invadido pelo mundo? Sobre perder o controle do dia antes mesmo de sair da cama? Você agora sabe como evitar isso. Você tem as ferramentas. Você tem o método. Você tem a sabedoria de 2000 anos à sua disposição. A pergunta agora não é se funciona. A pergunta é, você vai usar? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. E lembre-se, o primeiro pensamento de amanhã já começa hoje. Com a decisão de que você vai começar diferente. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada, não o ignore. Porque você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque está buscando algo maior. Algo real. Algo que dure. Agora depende só de você. Comece amanhã cedo com uma dessas meditações e veja como o primeiro pensamento pode realmente dar a ordem que mudará seu dia. Que você encontre dia após dia mais clareza, coragem e serenidade para transformar o ordinário em treino e o treino em caráter.